que são normas regulamentadoras? Muito se fala em normas regulamentadoras. É muito comum no seu ambiente fabril, na sua empresa, você ouvir a expressão normas regulamentadoras ou então NR. Nesse momento, por exemplo, você está fazendo um curso, um treinamento de uma determinada NR. Mas, na verdade, o que são normas regulamentadoras? O que é uma NR? É o que trataremos nessa disciplina. As normas regulamentadoras, conhecidas como NR, são disposições complementares do capítulo 5 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, constituindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos, tanto por empregadores quanto também por trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças ocupacionais, doenças do trabalho e também o acidente do trabalho, né? A elaboração, a revisão das NRs é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Atualmente, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, adotando o sistema tripartite paritário, por meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, representantes dos empregadores e também representante dos empregados. Então, como representante do governo, nós temos a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, como representante dos empregados, nós temos, por exemplo, os sindicatos, né, que representam os empregados. Para criar uma NR, é necessário observar as seguintes necessidades. Demandas da sociedade. Por exemplo, quando saiu em 2012 a NR 35, foi em virtude de uma demanda, de uma necessidade. Estava ocorrendo muitos acidentes, né? Em virtude de queda em altura, né? Então, em virtude dessa grande demanda de acidentes, houve a necessidade de criar uma norma específica para atender o trabalho em altura. Até então, trabalho em altura era atendido pela NR18, pela norma regulamentadora da indústria da construção, mas era precário, né? As medidas de controle que eram orientadas, os requisitos mínimos para o trabalho seguro. Portanto, veio a necessidade, houve essa demanda de criar, então, a NR35. Então, a NR, a norma regulamentadora, né, para que seja criada, é necessário observar as seguintes necessidades. Demanda da sociedade. Necessidades apontadas pela Inspeção do Trabalho. Compromissos internacionais, né? Com a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Estatísticas de acidente e doenças. Então, a Previdência, por intermédio da CAT, do comunicado de acidente do trabalho, ela monitora e faz essas estatísticas, né? Até mesmo por regiões. O processo para a criação de uma norma regulamentadora, ele precisa seguir alguns passos, que é o que veremos a seguir. Primeiro, definição dos temas a serem discutidos. Elaboração do texto técnico básico. Publicação do texto técnico básico no Diário Oficial da União. Então, isso ele é publicado. Instalação do grupo
de trabalho, né, que é a da tripartite, né? Grupo de trabalho tripartite. E a aprovação e publicação da norma no Diário Oficial da União. Capítulo 5 da CLT. Nós veremos na seção 1 as disposições gerais, quais são as orientações, determinações que a CLT nos traz nas disposições gerais. Artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto nesse capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados e municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas do trabalho. Então, além das normas regulamentadoras, nós precisamos nos atentar, né, a outras disposições, como estaduais, municipais e também as convenções coletivas com o sindicato da sua categoria, né? A classe sindical que representa a sua categoria de trabalho, né? Que também se torna lei, né? Uma vez que foi determinado em uma convenção de trabalho, isso precisa ser cumprido, pois se torna uma lei. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Primeiro, estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos desse capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Segundo, coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Terceiro, conhecer, em última instância, os recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho nos limites de sua jurisdição. Primeiro, promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. 2. Adotar as medidas que tornem exigíveis, em virtude das disposições desse capítulo, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias. Terceiro, impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste capítulo nos termos do artigo 201, na qual nós também veremos mais à frente. Então, veja bem, nesse artigo, ele está bem claro que deve haver fiscalização do cumprimento das normas regulamentadoras. A segurança do trabalho, a aplicabilidade da segurança do trabalho por intermédio do cumprimento das exigências das normas regulamentadoras, elas precisam ser realizadas, elas precisam ser fiscalizadas para que de fato ocorram, né? E preservando assim a saúde e a vida do trabalhador. O que cabe às empresas? Veremos aqui no artigo 157 o que cabe às empresas. Primeiro, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, além de cumprir, ela tem que fazer o empregado cumprir tudo o que lhe é devido. Então, exemplo, se o empregado recebeu o treinamento
para executar uma atividade, né? Vamos citar um exemplo aí, mais uma vez, o trabalho em altura. E a empresa ela deve fiscalizar se o trabalhador ele está cumprindo as normas de segurança, ele está utilizando o EPI corretamente, né? E por intermédio dessa fiscalização da empresa, ela deve identificar, será que ele não está utilizando por imprudência? Ou será que ainda está faltando um treinamento mais eficaz para esse trabalhador? Então, a empresa ela deve cumprir e fazer cumprir, né? Exigir o cumprimento das normas regulamentadoras por todos os seus colaboradores. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto a precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Então, toda a atividade ela precisa ter uma ordem de serviço. É nessa ordem de serviço, né, nela poderá estabelecer os procedimentos de trabalho, apontar também riscos e as medidas, né, de controle para cada risco, né? É muito comum nós encontrarmos uma ordem de serviço trazendo, né, orientações do passo padrão a ser seguido para a execução de uma determinada atividade. E nessa ordem nós encontramos os riscos e as medidas de segurança a serem tomadas, as medidas de controle para que se evite o acidente. Terceiro, adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente. Então, é dever das empresas, do empregador, seguir tudo o que lhe for determinado pelo órgão regional competente. Quarto, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. O que cabe aos empregados? Está vendo? O trabalhador também tem os seus deveres. Nós veremos no artigo 158 o que cabe aos empregados. Primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior, que vai falar lá das ordens de serviço. 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Então, além do empregado observar as normas de segurança, ele tem que colaborar com a empresa, né, na aplicação dos dispositivos desse capítulo. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada de: primeiro, a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. 2. A linha B, melhor dizendo, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Então, vamos entender melhor esse item. A empresa, ela desenvolve, ela cria um procedimento seguro de trabalho, né, por intermédio da ordem de serviço, por exemplo, e dá o treinamento para o trabalhador. E o trabalhador, ele deixa de seguir esse passo padrão, deixa de seguir os procedimentos para a execução da atividade, né, ou pula etapas de segurança dessa atividade. Isso constitui um ato faltoso. Deixar de utilizar um equipamento de proteção individual também constitui um ato faltoso. Então, é muito importante, quando nós recebemos o treinamento da empresa, nós precisamos seguir à risca todas as orientações e determinações na qual a empresa nos treinou e nos capacitou. Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização
ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes neste capítulo. Então, mais uma vez, o capítulo 5 da CLT vai falar sobre as fiscalizações. Agora nós trataremos e falaremos sobre a norma regulamentadora de número 1. A NR1 determina que todas as normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Determina também que a Secretaria do Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, ou seja, é o órgão competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar todas as atividades relacionadas à segurança e saúde do trabalho. Dá competências a superintendências regionais do trabalho e determina as responsabilidades do empregador e também as responsabilidades dos empregados. Vamos entender melhor. Qual é o real objetivo da NR1? O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, o termo e as definições comuns a todas as normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde do trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho. O que a NR1 diz sobre os deveres do empregador? O que cabe ao empregador? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. A linha B, informar aos trabalhadores. Primeiro, os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Olha só, quando uma empresa contratar um determinado trabalhador, quando esse trabalhador, antes dele iniciar a execução das suas atividades, ele deve receber orientação e treinamento sobre quais são os riscos existentes no ambiente de trabalho, quais são os riscos na qual esse trabalhador estará exposto. 2. E quais são as medidas de controle que adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos a que você estará exposto no seu ambiente de trabalho. Terceiro, fornecer ao trabalhador o resultado dos exames médicos e de exames complementares necessários de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Então, todo exame na qual você for submetido, a empresa tem por obrigação fornecer o resultado para você. Você precisa saber como é que está a sua saúde. Será que as medidas de controles adotadas pela empresa estão sendo suficientes para garantir a sua saúde ou será que você está adoecendo? Quarto, os resultados, as avaliações ambientais realizadas no ambiente de trabalho. Então, a empresa precisa quantificar, fazer uma avaliação quantitativa dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Continuando, o que ainda cabe ao empregador? Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. A linha D, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Está falando aqui do sindicato.
né? Então, se uma determinada classe te representa, a empresa deve permitir que acompanhe uma fiscalização concernente aí às normas regulamentadoras, né? A segurança e saúde no trabalho. A linha E, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. A linha F, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. E implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, essa linha nos faz entender que o empregador deve até ouvir o empregado, né? Para facilitar, né? E para que o empregado também tenha participação nas medidas de controle. Então, a empresa deve ouvir o empregado, a empresa deve ouvir a CIPA ela pode ouvir os demais empregados e apresentar aí, né, orientações, opiniões, projetos de melhoria para a implementação aí de medidas e controle. Então, qual é a ordem disso? Eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e, por último, adoção de medidas de proteção individual. Então, se tem um determinado risco, a empresa não deve simplesmente pegar um EPI, um equipamento de proteção individual, está aqui, trabalhador, use o seu EPI. Não, primeiro ela tem que adotar outras medidas. E a partir do momento que todas essas medidas, né, ainda não forem suficientes, aí se adota o EPI. Tá? O EPI entra como o último recurso, uma última barreira de proteção ao trabalhador. Agora, o que cabe ao trabalhador? Isso é muito importante. Às vezes queremos cobrar o nosso empregador e esquecemos que nós também temos deveres. E o que cabe a nós, trabalhadores? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo nosso empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs. Colaborar com a organização, colaborar com a nossa empresa na aplicação das normas regulamentadoras. E usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. E também a NR1 vai dizer que constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento dos dispostos das alíneas anteriores. Então, todas essas alíneas aqui, uma vez que o empregado não cumpre, vai se caracterizar, vai constituir ato faltoso se ele não tiver uma justificativa, né, para tal. Então, a recusa injustificada e que comprometa a segurança e a saúde do trabalho, isso vai caracterizar um ato faltoso. E ato faltoso é passivo até mesmo de demissão. Continuando, o que cabe a nós, trabalhadores. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e eminente para a sua vida.
informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Então, todas as vezes que o trabalhador for desenvolver uma determinada atividade e esse trabalhador identificar uma situação que coloque a sua vida, a sua saúde em risco, ou a de outros, ou a de demais trabalhadores, ele deve imediatamente não executar a atividade e informar ao seu superior hierárquico. E se ele já estiver desenvolvendo a sua atividade e surgir ali uma situação de risco, né? E que coloque a sua vida ou a dos demais em risco, ele deve imediatamente interromper a sua atividade e informar ao superior hierárquico. E seguindo, comprovada pelo empregador a situação de grave e eminente risco, o empregador ele não poderá, em hipótese alguma, exigir a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não for tomada as medidas cabíveis de controle do risco ou de eliminação do risco. Então, enquanto ainda houver risco ao trabalhador, risco de lesão física, risco de acidente, né? Risco que coloque a sua vida, né? Expõe a sua vida a uma lesão, a uma doença, então o empregador não poderá exigir a volta do empregado à atividade. Então, uma vez que você identificou e fez o uso do direito de recusa e interrompeu as suas atividades, ou nem iniciou, uma vez que você já identificou que havia ali uma situação de risco que sem uma medida de controle, então o empregador só poderá exigir a sua volta ao trabalho, a continuidade, né, daquela atividade depois que ele regularizar. Isso é uma obrigação do empregador. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração do risco, ele deve receber informações sobre os riscos ocupacionais. Então, quando ele entra na empresa, ele deve receber essas orientações. Quais são os riscos ocupacionais que ele está exposto naquela empresa, ou no teu ambiente de trabalho, ou na sua atividade? Ele deve receber. Agora, se ele mudar de função e houve mudança, alteração, ele deve receber novas orientações. Assim como receber também, né, informações e orientações sobre os meios para prevenir e controlar tais riscos. Orientações sobre as medidas adotadas pela empresa, pela organização, para controlar os riscos. Os procedimentos a serem adotados em situações de emergência. Isso aí a empresa deve até adotar o PAI, né? Que é o Plano de Ação de Emergência. Então, todas as vezes que houver uma situação de emergência, tem que ser um procedimento e o trabalhador tem que conhecer esse procedimento para que ele saiba como agir, a quem informar, né? Quais são as ações que ele deve tomar mediante a uma situação de emergência, seja ela qual for. Próximo, os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens anteriores. Então tem que ter aí essas orientações. Bem, se você deseja conhecer a NR1 na sua íntegra, você pode acessar esse link, você pode entrar lá no site do ENIT, né? .trabalho.gov.br, e você pode fazer o download tanto da NR1 quanto das demais normas regulamentadoras. Aqui nós tratamos apenas das obrigações e deveres dos empregadores e também dos empregados.